Nos cultos matutinos, continuamos com a série Vida Cristã na Prática, através da carta do apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Eu peço que você abra no capítulo 2 de Tiago. Essa série irá terminar quando terminarmos a carta. Lembrando que à noite, a nova série do mês de março, é a maravilhosa providência de Deus. Mas agora pela manhã, Tiago 2, de 1 a 13. Tiago, capítulo 2, versos de 1 a 13. Com atenção, santa reverência, nós sabemos que estamos diante do Senhor, estamos ouvindo a voz do Senhor na palavra, e isso é precioso demais. Diz assim a Escritura: meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós já repetimos muitas vezes, meus irmãos, que a carta de Tiago é prática. E o mais incrível, a carta mais antiga do Novo Testamento, e alguns estudiosos bíblicos asseveramente dizem, é a primeira carta do Novo Testamento. E você percebe, como eu falei em sermões passados, você percebe que aqueles irmãos mais próximos da obra de Jesus, num conhecimento, digamos assim, quase que in loco, próximo mesmo dos ensinos apostólicos, a igreja realmente iniciante, eles já tinham as mesmas lutas e problemas que nós temos séculos depois. E por que isso? Porque você não pode esquecer que ainda você está do lado de cá do céu, que ainda você luta com o pecado, apesar da obra gloriosa de Cristo ter tirado esse domínio sobre nós. Mas nós estamos em guerra, sombra e água fresca, lembra dessa frase? Não faz parte da vida terrena de um cristão verdadeiro. É luta, irmão. E Tiago vem com todas as armas para atacar e firmar aqueles irmãos que estavam caminhando no início da fé. Deus o iluminou e inspirou para isso, e agora chegou nossa vez. Bom, o tema dessa mensagem é bem objetivo. O que impede a comunhão? O que impede o nosso relacionamento como crentes, como família da fé, mesmo estando nesse núcleo especial chamado igreja? O que impede a comunhão dos crentes na mesma comunidade?
vem a palavra de Deus e nos diz: o que impede essa comunhão é o pecado de fazer acepção de pessoas. E aqui é maravilhoso você saber o que no original, que foi traduzido como acepção, a palavra grega que Tiago utilizou. A palavra acepção no grego significa favoritismo ou parcialidade. As duas coisas você pode utilizar e aplicar, conforme a palavra que o Espírito Santo iluminou Tiago para colocar. E está aí logo no verso 1. Nós sabemos que cada assunto da carta, Tiago começa com essa chamada amorosa, como um pastor para as ovelhas: meus irmãos, meus amados irmãos. Ou ele chama atenção, ou ele começa um novo assunto. E é isso que está no capítulo 2. O novo assunto é: nós vamos ser atacados na nossa comunhão. Nós podemos continuar a trazer da nossa vida mundana algo que é muito comum entre as pessoas: fazer distinção, favoritismo. Eu gosto mais de fulano, eu quero ele comigo. Não entre naquela de é afinidade. Não, pare. Aliás, se você for analisar, afinidade numa igreja de Cristo, numa igreja de salvos, redimidos, pecadores resgatados, afinidade é com todo mundo. Porque todo mundo veio da mesma situação e todo mundo recebeu a mesma graça poderosa, perdoadora em Cristo, e todo mundo vai para o mesmo e glorioso céu. Então, onde está a diferença? É aí que o mundo, com o seu pecado, ou o íntimo do coração do ser humano pecaminoso, quer ser como Deus. Lembra? Pecado original. Eu quero ser diferente, melhor. E na nossa época de redes sociais e fotos cheias de preparo, todo mundo quer ser melhor que todo mundo, e você não vai fazer parte. Como disse uma certa socióloga numa live recentemente, que certas pessoas que estavam num grupo, numa manifestação recente na famosa Avenida Paulista, eram feias, démodé. Esse é simplesmente, não tem nada partidário aqui, isso aqui é pecado normal. Somos melhores, há um grupo melhor. Isso é favoritismo, isso é parcialidade. Isso não pode adentrar a igreja. Porque se adentrar a igreja não é mais igreja, é mundo. Simples assim. Favoritismo e parcialidade. Em nome do Senhor Jesus, diz Tiago no verso 1, não tenhais a sua fé no Senhor da glória, fazendo favoritismos ou parcialidades. Amados, Tiago denuncia aqui que o favoritismo e as atitudes parciais, elas brotam do status social da pessoa. Dos versos 2 a 4 que eu li, que vocês ouviram, ele fala isso, e ele coloca aquilo que aqueles irmãos sofriam muito. Pobres, crentes, sendo massacrados ou injustiçados por poderosos. Bom, guardando as devidas proporções de época e de tempo, nós sabemos que isso acontece. Pessoas mais poderosas na influência, ou financeiramente, ou com o poder de qualquer coisa, vão querer oprimir aqueles que não têm. Basta dar uma olhada quando nós vemos alguém adentrar uma loja e a pessoa está socialmente bem vestida. Você já olha diferente se a pessoa vai, com uma camiseta, uma bermuda e chinelo. E eu acho muito interessante nas nossas lojas suzanenses, principalmente aquelas que amorosamente chamamos de ting-ling. Quando você entra, sempre tem 2, 3 olhando você. E, irmãos, vocês sabem que eu gosto de fazer testes, Eu gosto de... A vida é um laboratório. E eu já fui, uma segunda-feira de descanso pastoral, quando eu consigo descansar, é claro. Assim, uma camiseta, um boné. Eu já descobri que eu fico invisível para os crentes. É muito bom isso. Pastor, você não quer encontrar crente? Não, eu quero pegar o crente no pulo. Não, brincadeira. Eu vou de boné, eu gosto de boné, gente. Oxe, eu sempre gostei, desde a adolescência. Eu continuo usando, mas não aqui. Aqui é igreja. Aqui eu não vou vir de bermuda, chinelo, não vou. Mas aí, eu entrei numa segunda-feira com uma camiseta
um chinelo, eu uso chinelo, cortei a unha, claro, e tal. E aí, assim, normal. 2 ou 3 ficaram olhando para mim. Num outro dia eu estava mais elegante, eu acho que eu estou hoje, e eu entrei. Gente, ninguém percebeu a minha andada. Eu fui até o final, aquelas lojas que pega de quarteirão a quarteirão, já até sabe qual é. Aí eu vou, você vive andando lá, eu sei. Aí eu vou, ninguém me olhou. Agora, quando eu estava com vestido diferente, você já teve essa sensação? Não pensa que isso é questão brasileira, em qualquer lugar do mundo. Ok? Por isso que um certo grupo de poder paralelo, do amigo do alheio, certa vez fez uma série de assaltos a bancos onde todo mundo estava com terno e gravata e os guardas não tinham percebido. Quando percebiam, o assalto já tinha acontecido. Acepção ou favoritismo vem, conforme Tiago está dizendo, de como nós olhamos o status social. Amados, isso não pode acontecer dentro da igreja. Eu não posso querer ter amigos poderosos financeiramente e não querer me envolver com os irmãos mais simples da igreja. Ou o contrário, você pensa que o problema é só quem é mais abastado? Eu já disse isso numa outra ocasião, falando do capítulo 1, porque Tiago trata isso. Era muito duro isso para eles. Pessoas também limitadas financeiramente, um status social, digamos, mais humilde, também têm dificuldades de orgulho. Até de, por exemplo, estar precisando de alguma coisa e a nossa igreja, pela bondade de Deus, obedece à Escritura e ajuda com questões de alimento, com várias necessidades. A junta diaconal está aí para provar isso. Tem vezes que, não, eu não preciso de nada. Tudo sob controle, pastor. E a minha mente pastoral objetiva, você vai dizer, não é amor objetiva, isso é orgulho. E orgulho é pecado. Em vez de agradecer, o Senhor mandou a provisão. Muito obrigado, Jesus. Que bom que irmãos foram fiéis no dízimo, nas ofertas, e a igreja, o Senhor multiplicou esse dinheiro e estamos ajudando pessoas simples ou que naquele momento não tem mais aquele status incrível, que também vem da provisão de Deus. Então os dois lados têm dificuldade. Agora, dê uma olhada quando chega no verso 4. Tiago coloca, nessa diferença de como olhamos os grupos sociais, ele diz, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, você favorece ao seu bel prazer como julgador, usando suas próprias leis, com parcialidade, aquelas pessoas que devem receber ajuda e aquelas que não devem receber atenção alguma. O texto está denunciando que ter relacionamento na igreja baseado nesse favoritismo ou parcialidade é se tornar julgador das pessoas. Juiz é a palavra que Tiago usa. Você é juiz? Biblicamente eu só conheço um juiz. O reto juiz. O que justifica o ímpio? Quando o perdoa. Aquele que intercede por você, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo vai em Cristo Jesus e o nosso advogado, que é também o nosso juiz, ele diz ao Pai, esse eu resgatei. Ouça este, os meus méritos estão sobre ele. Ele é juiz. E ele usa uma outra lei perfeita, não a da cabeça pecaminosa nossa. Ele usa a lei da Escritura. Ele usa a lei que Tiago vai falar mais à frente, como vocês ouviram, lei da liberdade, lei misericordiosa. Olha o verso 5. A base aqui da escolha de Deus para nos salvar não está ligada em nada especial a nós. Passe os olhos aí no verso 5, veja se não é isso. Muito pelo contrário, amados. O que temos em nós que nos torna mesmo aptos para a salvação é que nós somos pecadores. Você já parou para pensar isso? Por que Deus salvou você? Porque você era mais um pecador. Qual é a categoria, a
qualificação para alguém ser salvo em Cristo? Ser pecador. É a coisa que os exaltados deste mundo, os orgulhosos perdidos e emaranhados no seu pecado, não vão confessar, a não ser que o Espírito Santo vá com o Evangelho e impacte essa vida. Se não acontecer isso, esquece. Fica no seu orgulho, na sua soberba, na sua exaltação, pobre ou rico, não importa. A base da escolha do Senhor é porque eles não prestam. Eles não, nós também. É a misericórdia dele derramada sobre pecadores, desprezíveis pecadores. Como eu disse, somente a graça de Cristo para nos alcançar de forma totalmente imerecida. E por que Tiago fala disso? Preste atenção. Essa salvação de Deus sobre nós deveria produzir amor em nós a favor de Deus. E esse amor deve ser demonstrado em como acolhemos e nos envolvemos com as pessoas. Portanto, amados, os nossos relacionamentos, eles são baseados em como nós fomos recebidos e tratados por Cristo. Por isso que na igreja, o pessoal do mundo, o pessoal que não conheceu a graça de Cristo ainda, quando eles entram aqui, quando eles se envolvem com o pessoal crente, eles olham assim, nossa, todo mundo é igual aqui. Pode ser o mais desenvolvido e capacitado, médico, advogado, professor, presidente da república, se fosse crente. E do mesmo modo, aquele cidadão pobre, simples, que mora em situação até de risco, estaria sendo tratado da mesma forma. E receberia o mesmo amor. E visitaríamos a casa de ambos. E evidentemente a ajuda mútua, de oração, de apoio, etc. aconteceria. Por quê? Porque os miseráveis pecadores foram recebidos pelo grande, poderoso e santo Deus. Ele é o que detém o status maior. E ele olhou para você. Aí vem o dito cujo, pecador salvo. Eu não quero falar com aquela pessoa. Não tem nenhum perfume que eu gosto. Eu estou exagerando, mas você entendeu. E nós podemos fazer isso. Nós já fizemos isso. Nós já erramos assim. O seu círculo de amizades da igreja, não estou falando um grande caldeirão, eu sei que você vai abrir seu coração para um número menor de pessoas, mas você se dispõe a ser a pessoa que vai cuidar daqueles que você classifica como menos favorecidos? Nós vamos realmente aprender, não porque temos o grupo de acolhedores, mas nós todos a receber cada pessoa verdadeiramente com amor. É exatamente por essa razão a obra de Cristo que nenhum favoritismo ou parcialidade deveria ocorrer entre o povo de Deus. Primeiro, que ser parcial é ser injusto, é trabalhar com 2 pesos e 2 medidas, é que é algo abominável para Cristo, para Deus. E em segundo lugar, o favoritismo mostra outros pecados do nosso coração, o tal do egoísmo, os nossos medos da opinião do outro, o nosso orgulho ou soberba. E aí então você caminha para o verso 8. Qual é a lei que deve governar os nossos relacionamentos? E aí Tiago lembra do resumo de toda a lei que o Senhor Jesus fez. Amar o próximo como a nós mesmos. O contrário disso é o favoritismo, é a acepção de pessoas. E diz o verso 9, isso é pecado. Isso é pecado. Nós precisamos sentir falta de, entre nós crentes, não só para o mundo, falar assim, irmão, isso que você está decidindo, fazendo, Deus não se agrada, é pecado. Vamos tratar em arrependimento, você precisa de ajuda, vamos buscar o caminho de santidade. Qual foi a última vez que alguém te abordou aqui por amar você em Jesus e disse, está errado isso? Ou você vai ficar cheio de milindres. Espera aí, Deus está mandando pessoas, demonstrando o amor dele por você, para você não cair num falso cristianismo, numa falsa comunhão com o Senhor.
Por que então é tão importante termos essa noção clara nos nossos relacionamentos? Está aí o verso 12, caminhando para o fim, quando ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então por que eu tenho que ter relacionamentos não em acepção de pessoas? Porque nós seremos julgados pela palavra de Deus, no nosso falar e no nosso agir. E o que a Bíblia ensina? Nós somos o povo do livro, nós só seguimos a voz do Senhor, e qualquer coisa longe dessa voz, da palavra, nós não aceitamos, nós não colocamos em nossa vida. Veja como isso fica mais claro no final, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Quando fazemos acepção de pessoas, amados, nós quebramos relacionamentos entre nós, quebramos aquilo que Cristo gloriosamente, poderosamente e sanguinariamente fez com sua morte e ressurreição. Ele nos reconciliou com Deus Pai. E agora, nós pegamos a obra redentora de Deus, do Deus eterno, e nós jogamos no lixo quando agimos com parcialidade e favoritismo entre nós. Ter um relacionamento com todos, da forma como Cristo tem conosco, isso é ser misericordioso. E aquilo que eu já falei para os amados centenas de vezes, você vê alguém, até que já virou membro, e você não sabe o nome daquela pessoa. Vai lá se envolver, vai ser instrumento abençoador e receba a instrumentalidade de Deus através da vida dessa pessoa. E sem falar nos visitantes, porque eles precisam voltar. Você não sabe se essa pessoa está perdida, indo para o inferno, e o Senhor mandou vir na nossa igreja, e a gente nem chamou essa pessoa, Deus jogou na nossa mão. Nós precisamos ser misericordiosos. É isso que diz o verso 13. Cristo teve misericórdia de você, relacionando-se com você de forma espetacular e salvadora, porque você não teria então a mesma misericórdia que te alcançou, não teria a mesma misericórdia com outra pessoa, porque termina o verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo, e juízo aí é condenação. Sabe por que você vai para o céu? Porque Cristo teve misericórdia de você, de você, de você. E aí você não está mais debaixo da condenação do reto juiz. Você recebeu misericórdia, você recebeu perdão. Com base nisso, relacione-se com todas as pessoas, tenha comunhão. Que o Senhor nos ilumine assim. Vamos orar, agradecendo esse privilégio, rogando que Deus cuide de nós. Eu vou pedir para nossa irmã Andresa, que está aqui, agradeça ao Senhor e que o Senhor nos ensine a praticar isso. Senhor, que essa palavra, Senhor, que foi pregada nessa manhã, seja verdade em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos mais crentes, a olharmos com misericórdia, assim como o Senhor olhou para a nossa vida, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai, e também peço que o Senhor já prepare os nossos corações para as lições que aprenderemos agora em escola dominical. Pai, obrigada porque o Senhor é misericordioso conosco. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.